comemorado, gente, o Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão Arterial, né, que tem como objetivo, né, conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o doutor em cardiologia pela USP, doutor Valério Vasconcelos, e também a nutricionista Jéssica Macedo, que já estão aqui nos estúdios, né, e a gente vai bater aquele papo, né, sobre hipertensão, sobre o alimento também correto, o que é que você deve comer, sobre essa parte da alimentação também, que é muito importante, tá? Bom dia, sejam bem-vindos. Manhã da gente, doutor Valério, sempre muito elegante. Doutora Jéssica, tudo bom? Tudo bem. E olha, gente, deixa eu só deixar aqui o telefone do nosso Zap, tá? Quem quiser tirar dúvidas, manda mensagem, é só você colocar aí, ó, um áudio ou manda mensagem escrita mesmo pelo Zap no 981457570. Se você tem hipertensão, se você é hipertenso, se você conhece alguém, se você quer ajudar alguma pessoa, né, pode deixar aí sua dúvida, tá, gente? Pode perguntar o que vocês quiserem aqui para doutor Valério ou também para a Jéssica, que é nutricionista. 981457570. Agora só manda se você tiver dúvida, tá bom? Sobre o assunto de hoje, que é hipertensão, tá, gente? Mas aí eu vou começar falando com o doutor Valério para ele explicar primeiramente o que é essa hipertensão, é pressão alta, essas coisas, né, que o pessoal fala. A hipertensão é só para quem tem pressão alta ou para quem tem pressão baixa também o hipertenso? Então, Marília, hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Por que esse dia é importante? Esse dia é importante porque é o maior fator de risco que causa as doenças cardiovasculares. Como a gente sabe, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo moderno e no Brasil. Nós temos em torno de 300 mil mortes por ano devido às doenças cardiovasculares. Como a hipertensão arterial ou pressão elevada, conhecida como assassina silenciosa, ela é o fator de risco que leva às doenças cardiovasculares. Então é importante que as pessoas controlem e que a gente combata esse mal. Por quê? Porque justamente a gente vai evitar esse grande número de óbitos que tem no nosso país. A hipertensão ela é definida quando você tem duas ou mais medidas com pressão acima de 14/9. Na verdade, a máxima que chama 14 e a mínima 9. Né? A máxima é quando o coração se contrai. Quando ele se contrai, existe aquele número. 12, por exemplo, 12 por 8 é o quê? A 12 é igual à contração do coração. E 8 é quando o coração se relaxa entre uma batida e outra. Então, forma o 8. É importante que a pressão seja de 12 por 8 para baixo. Certo. Quando a pessoa tem pressão muito baixa, isso significa o quê, doutor? Muito baixo. Tem gente que tem pressão tão baixa que chega a desmaiar várias vezes. Exatamente. Existe um tipo chamado síncope, né? Que a pessoa desmaia por pressão baixa. Muitas vezes, desidratação pode ser uma das causas. O desmaio pode se dever a uma arritmia cardíaca. Né? Existem umas síncopes chamadas neurocardiogênicas, ou seja, desmaio em decorrência da pessoa que fica na postura de pé, em fila de banco, por exemplo, parada muito tempo. Então, como o sangue fica preso na panturrilha, a pessoa não contrai a panturrilha porque está parada, então há uma tendência da pressão ficar mais baixa em algumas pessoas. E isso, muitas vezes, a pessoa tem até tontura, que é um sinal de que ela pode desmaiar. E, às vezes, até ela já com esse sintoma, ela se senta para evitar que desmaie. Né? Então, é hipotensão. A gente já tem uma pergunta aqui do nosso telespectador. Vamos colocar na tela ou é áudio? É áudio, então solta aí pra gente escutar. Marília, é Luiz Leal, Pedra de Fogo. Quinta-feira, minha pressão estava alta e fui no hospital aqui em Pedra de Fogo, me encaminharam para o Metropolitano. Lá disseram que eu estava deu uma paralisia facial. Eu estou até com minha boca um pouco torta. Isso foi por causa da pressão ou estresse? Pergunte ao doutor, por favor. Ok. Luiz, beijo grande pra você. Obrigada por ter entrado. Se cuide, viu, meu amigo? Pelo amor de Deus. Isso foi por conta da pressão alta? Existe uma paralisia facial conhecida como paralisia de Bell, que não tem nada a ver, no caso, com a pressão. Pode ter tido uma coincidência. Certo. Agora, existe um tipo de fraqueza de um lado do corpo que, no caso, é como se fosse um derrame, que o pessoal diz, teve um começo de derrame, então um acidente isquêmico transitório, ou seja, um derrame transitório, muitas vezes você fica com um lado paralisado, né? Pode ser só o braço, pode ser a perna, pode ser o braço e a perna, metade do corpo, então isso deve-se à pressão alta. Agora, a paralisia
facial, paralisia de Bell, essa daí não tem a ver com a pressão. Pode ter sido uma coincidência. A pessoa detectou que a pressão estava alta, muitas vezes, e pode ser isso, durante a avaliação. Essa paralisia, essa muitas vezes, alguma causa viral, às vezes o excesso de estresse, deficiência da imunidade, né, deficiência de algum tipo de nutriente, muitas vezes, quer dizer, existe uma somatória de fatores. Então, vá ao médico, viu, meu amigo Luiz? Pelo amor de Deus, vá se tratar e se cuidar. Me diga uma coisa, é possível tratar a hipertensão sem a medicação ou tem que realmente tomar medicação? Todos os dias? Sempre o tratamento começa em alguns casos, com o medicamento, tratamento não medicamentoso, né? Então, a alimentação, né? A alimentação é importante, além da atividade física com regularidade. Então, sempre, todos os pacientes, a gente pede que faça atividade física após, claro, uma avaliação e também a gente encaminha sempre ao nutricionista, né? Para que seja feito um plano alimentar, né? E com isso a gente possa, junto com o medicamento, tratar. Há casos que a gente apenas com as mudanças do estilo de vida a gente consegue, combatendo a obesidade, o sobrepeso, gerenciando melhor o estresse. A gente pede para a pessoa lidar melhor com o estresse, né? Outra coisa, dormir bem, o sono inadequado é um dos fatores que contribui para a elevação da pressão arterial, controle do colesterol também, controle do diabetes, né? A taxa de glicose elevada também a gente pede. Medir a pressão arterial, não é... tem gente que mede a pressão quando sente uma dor de cabeça dizendo, não, eu tive dor de cabeça porque a pressão está alta. Não, na verdade a pressão já estava alta antes da pessoa sentir dor de cabeça. Em mais de 90% dos casos não existe sintoma, ela é conhecida como assassina silenciosa. Tem pessoas que dormem mal, à noite dormi muito mal, tive muito pesadelo, a pressão estava alta. Então, existe uma relação do sono ruim com a pressão elevada. Muitas vezes a pessoa tem um excesso de peso e tem um ronco, né? O ronco durante a noite, durante o dia, ele passa o dia sonolento, parece que não dormiu bem, acordou todo quebrado. Então, eles podem ter uma coisa chamada apneia do sono, que é uma das causas da pressão elevada, inclusive da pressão resistente ao medicamento, né? Resistência medicamentosa. Então, é aquela pessoa que diz, olha, estou tomando vários tipos de remédio e não consigo controlar a minha pressão. Vai atrás, tem uma apneia do sono. Além de outras condições que podem levar a um nível elevado de pressão arterial. Então, o sintoma, muitas vezes, já está associado a uma condição que a pressão levou àquele problema. Então, a doença cardíaca gerada por a pressão elevada, junto com outros fatores, pode dar o sintoma. Então, não é que a minha pressão está alta, na grande maioria das vezes você não tem sintoma. Às vezes nem sente esse negócio de dor de cabeça, exatamente, nem nada. Você está com como você falou agora, doutor Valério, essa questão de... Tem gente que fala assim, eu estou enfadada, eu estou o dia assim, sem vontade de fazer nada, só queria dormir, só queria, descansar. É como se a pessoa não tivesse dormido à noite. Exatamente. Ou ele é quebrado, né? Quer dizer, o sono não é a quantidade de sono, a qualidade do sono. Quer dizer, a gente tem que ter uma quantidade mínima de horas necessárias, né? Cada pessoa tem um nível de horas, mas tem que ter um sono de qualidade, um sono que seja reparador. O coração da gente também descansa, aquela história de que o coração não descansa. Não, durante o sono, ele tem uma frequência cardíaca mais baixa e uma pressão mais baixa, justamente para que ele possa trabalhar bem e trabalhar por muitos anos. E a doença cardíaca, a pressão alta é o maior fator de risco para a doença cardiovascular. Você pode ter pressão alta e não ter problema no coração. Você pode ter pressão alta e ter problema no coração. E você pode ter problema no coração e a pressão ser normal. Então, a pressão alta vai levar a um problema cardíaco se você não tratar ao longo do tempo. É aquela pessoa que diz, não sinto nada, não vou tomar remédio. Existe muito um preconceito masculino achando que o remédio vai levar à impotência. Então, às vezes, as pessoas dizem, não vou tomar porque esse remédio dá impotência. Não é bem isso. A pressão elevada vai levar à impotência. Com certeza. Então, você tem que tratar a pressão elevada. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente conversa novamente. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, já que o doutor Valério tocou no assunto da alimentação, que eu acho que é super importante, né? Jéssica trouxe alguns alimentos que podem, né, combater, ajudar aí na hipertensão. Quais seriam, Jéssica? Bom dia, Marília. Bom dia, doutor Valério. Bom dia a todos. Bom, a gente trouxe aqui um top 4, certo? Os alimentos que quem é hipertenso deve evitar e os alimentos que quem é hipertenso deve consumir, certo? Vamos começar pelos que vocês devem evitar, que estão em casa. Vamos começar pelos embutidos, certo? Nesse grupo de embutidos entra o presunto, a mortadela, que é muito comum aí no dia a dia do brasileiro.
Então, quem é hipertenso deve começar a evitar os embutidos e os enlatados, certo? Por quê? Pelo alto teor de sódio que é contido dentro desses alimentos. O que acontece? Além desses alimentos terem um bom teor de sódio, às vezes para a conservação desse alimento é adicionado mais sódio ainda, certo? Então, quem é hipertenso deve evitar os embutidos e enlatados. Então, salsicha, quitute, sardinha também? Sardinha deve ter moderação. É rico em ômega 3, mas deve ter moderação, ok, certo? Enfim. E aí vem também o miojo, né, gente? Miojo. Vamos no miojo, que é mais rápido, né? Vamos comer miojo hoje, né? Tá todo mundo cansado, ninguém quer fazer comida, vai no miojo que é 3 minutos. E aí, o miojo? Isso mesmo, Marília. Muita gente gosta de associar a praticidade, né, do miojo. Mas vamos lá, o miojo, além de conter sódio nele próprio, certo? Geralmente vem um temperinho junto. E essa junção de tudo aqui é mais da metade de sódio do que a gente deve consumir durante o dia. Então, a OMS recomenda que a gente consuma 4 gramas de sal durante o dia e 2.000 miligramas de sódio, certo? Lembrando, o sal é esse daqui que a gente encontra e o sódio é um componente contido dentro dele. Então, nem geralmente tudo que é associado a sal é o sódio, certo? Então, você deve evitar isso daqui, o macarrão instantâneo, que a gente gosta muito pela praticidade que tem em casa. Sim. Mas o consumo de um pacotinho desse, Marília, de 80 gramas, ele tem mais da metade do que a gente deve consumir durante o dia. Então, certo? vamos jogar tudo fora, gente. Não compro mais isso de jeito nenhum. Se você é hipertenso, adoram em casa. Mas, ó, não vamos mais comer isso, não. Se você é hipertenso, realmente deve evitar, certo? Vamos lá. Vamos lá agora ao refrigerante de cola, para quem é hipertenso. Esse daqui, no caso, é um refrigerante sem açúcar. Quando a gente vê no mercado, associa o quê? A um refrigerante mais saudável, certo? E o que é que geralmente quem é hipertenso, doutor Valério, geralmente não costuma associar o doce do nosso paladar com o sódio. E geralmente esses alimentos eles contêm muito sódio dentro deles. Então, se você às vezes chega no consultório, Marília, um paciente diz assim: Jéssica, mas minha comida mal tem sal. Eu não gosto de colocar sal no meu preparo. Mas quando você consome um alimento desse adocicado para o seu paladar, ele contém sódio, pode estar elevando sua pressão arterial e você sem saber o motivo. Mesmo esse sem açúcar, mas tem um sódio, né? Sem açúcar, mas contém um sódio. Ele sem açúcar, ajuda mais ou menos, porque é sem açúcar, mas tem um sódio aqui. Isso, e além de tudo contém a cafeína também. Certo. Então quem é hipertenso também deve estar evitando, certo? O consumo de refrigerante de cola. E aqui um dos nossos campeões, certo? O molho shoyu, que geralmente o pessoal gosta de colocar junto com a preparação aí e às vezes também nem identifica onde está esse molho shoyu. Geralmente o yakisoba que a gente consome, por ter alguns legumes, tira esse paladar tão salgado, então você não associa. Mas, Marília, uma colher de sopa daqui do molho shoyu, ele contém mais ou menos 900 miligramas de sódio. Nossa! Então, realmente, é uma bomba de sódio com uma colherzinha só. Gente, eu já fiz um frango assim, cheio de shoyu. Ai, eu achava que era o máximo, né? Olha só que delícia, né? Fica uma delícia, né, gente? Mas, né, agora a doutora falou, já quero mais não. Isso e mesmo. muita gente come no sushi, né? Isso, e nem percebe, né? Vai colocando, vai adicionando lá com o molho shoyu e vai consumindo e nem percebe. E às vezes não associa, porque o nosso consciente está o quê? Acostumado a associar a hipertensão com isso daqui, o sal que a gente tem na mesa. Evitar colocar sal em cima da comida, mas o sódio está presente em todos esses alimentos, até os mais adocicados também. Quem tem pressão alta pode tomar leite? Ou não? Doutor Valério? Pode tomar leite? Não tem esse problema? Não tem problema. Tá, vamos lá, vamos para as comidas que podem comer agora, né, gente? Isso tem mesmo. muitas, mas ela trouxe só algumas, né? Isso, a gente fez um top 4 aqui para ser um pouco mais rápido, certo? Vou aproveitar a sua pergunta e já vou engajar aqui no iogurte natural, certo? Por que é importante vocês estarem consumindo esses derivados de leite? Porque eles são ricos em potássio. Certo. E o potássio ajuda a excretar pela urina essa quantidade de retenção hídrica, tentando regular assim a pressão arterial, certo? Okay. Então, alimentos que são ricos em potássio. Agora, qual é o conselho que geralmente a gente dá, Marília? Que seja desnatado, certo? Por conta das gorduras saturadas que geralmente tem nos alimentos integrais. Então, iogurte é uma boa dica aí para um café da manhã, você que está em casa, quem pertence, uma boa dica é o iogurte, certo? Certo. Vamos lá, banana, que a gente tem aí um custo-benefício excelente, encontra em qualquer canto, né? Outra fruta riquíssima em potássio que você pode estar consumindo aí durante sua manhã, que vai ajudar também a diminuir essa questão da pressão arterial.
E o doutor Valério tocou num ponto muito importante, doutor Valério, que geralmente o que as pessoas costumam fazer, né? Costumam evitar isso daqui quando estão no pico da pressão arterial. Certo. Isso daqui, para quem é hipertenso, deve ser evitado de uma vez por todas, certo? Porque a gente tem que ter esse controle da pressão arterial e não passar a consumir os alimentos que são bacanas só quando você está no pico da pressão arterial. Vamos falar um pouquinho agora aqui da beterraba, que para quem é hipertenso é uma ótima opção. Por quê? Ela tem uma substância chamada nitrato. O que ocasiona esse nitrato? Ele ajuda a dilatar um pouquinho as artérias, as veias, facilitando assim a pressão sanguínea, certo? Toda a circulação da pressão sanguínea. Então, se você está em casa, consuma beterraba, faça um suco de beterraba junto com frutas cítricas, certo? Gente. Com laranja, com cenoura. Isso Ai, meu Deus, mesmo, perfeito, Marília, perfeita colocação. Vamos lá. E você pode consumir durante a manhã para estar controlando sua pressão arterial, tá? Certo. Em último local, a gente trouxe aqui a melancia. Por que a melancia? Riquíssima em água, em fibras, em potássio, diurética. Então, vai te ajudar também a estar reduzindo essa pressão arterial em casa. Lembrando que isso daqui devem ser alimentos constantes na sua alimentação e não só quando você realmente estiver no pico da pressão arterial. Realmente é aquela mudança de hábito de vida que a gente pede. Muito bom, viu? Bom demais. A gente tá cheio de perguntas aqui do nosso telespectador. Vamos colocar no telão a próxima pergunta. Vai, solta aí, Jana. Bom dia, eu sou acima do peso, mas minha pressão sempre foi muito boa. Depois pode prejudicar? Tem alguma indicação para mim? Bom, isso pode prejudicar, doutor? Exatamente. Ela está acima do peso, né? O excesso de peso é uma coisa que a gente está combatendo, né? Que a gente pede sempre, porque não só pode levar a problema de hipertensão arterial, como também outros problemas, né? Quer dizer, o excesso de peso faz com que haja uma resistência da insulina da gente, que a insulina ela funciona colocando a glicose na célula. Certo. Então, quando você começa com excesso de peso, é o início de tudo. Então, começa a ter o que a gente chama de síndrome metabólica, e essa síndrome metabólica, no futuro, ela vai compor com a hipertensão. Então, ela pode se tornar hipertensa, principalmente se tiver pais hipertensos, ou pelo menos o pai ou a mãe, se é hipertenso. Então, a gente pede como medida de proteção, não só para evitar a hipertensão, como também outras doenças, né? Então, assim, é genético, né? Pode ser genético também. A hipertensão em 90% dos casos, a causa é genética. 90%. Mãe, por favor, mãe, não me passa essa herança. Por favor, não quero. A minha mãe é hipertensa, eu já fico meio preocupada já. Mas olha, gente, vamos lá. Tem mais uma mensagem aqui, uma pergunta do Ivanildo de São Miguel. Ele gostaria de saber se a diabetes ela prejudica mais quem é hipertenso. E aí, doutor? O diabetes, exatamente. O diabetes junto com a hipertensão é um outro fator de risco que potencializa, aumenta, no caso, a chance de se ter uma doença cardiovascular. Lembrando que o que é doença cardiovascular? Qualquer doença que afete o coração ou os vasos. Certo. Então, a hipertensão, como também o diabetes, como também o cigarro, como também o colesterol elevado e os fatores de risco, o estresse, sedentarismo, todos esses são fatores de risco. Diabetes é um fator de risco, como a hipertensão é um outro fator de risco. Quanto mais fatores de risco, maior a chance de uma doença no coração. Ou seja, quanto mais chance você tem, no caso, diabetes, pressão alta e fuma e está sedentário, e junto com o estresse do dia a dia, você tem uma grande chance de ter uma doença cardiovascular. Qual? Infarto ou derrame cerebral, que é o que mais acontece. Então é aquela pessoa que é hipertensa, se torna diabética, aí está com peso em excesso, aí está estressado, não toma um medicamento, então a chance que ele tem de ter uma doença cardíaca, ou seja, um infarto ou um derrame cerebral, é bem maior do que só quem tem apenas um fator de risco. Por isso que a gente diz, quanto menos fatores de risco, maior a chance de você ter uma vida saudável, ter longevidade, com qualidade de vida, né? Com certeza. Eu me chamo Edinalva e depois da gravidez fiquei usando atenolol 25. É alodipinode, é isso? 5. O ano passado, a média clínico geral tirou isso, né? Esse alodipino, né? Para eu usar o atenolol. Eu posso fazer isso sem orientação do cardiologista? Ela pode fazer essa troca? A dúvida é porque muitas vezes a pessoa está tomando um medicamento, pode existir uma associação, em algum momento aquele remédio pode ser retirado ou não. Certo. A gente sempre diz, tem que ter uma orientação médica, né? Então, claro, com se certeza, foi feita a orientação médica, assim, está né? correto, está perfeito, né?
Agora, assim, quem pode ter a hipertensão? Só pessoas que têm caso genético da família, pessoas que já têm, tipo, alguma Tem pessoa... crianças hipertensas. Crianças também? Crianças hipertensas, quer dizer, o idoso... A partir de quantos anos, então, doutor? Não tem. Às vezes idade, a criança, né? logo que nasce, existe uma condição onde ela tem um estreitamento, é uma causa secundária. Então, ela existe um estreitamento da aorta. A aorta é o maior vaso que sai do coração, Sim. chamada coarctação da aorta. Né? Certo. Então, com essa coartação, uma das causas, ela se torna hipertensa e sem pulso nos pés. Então, normalmente você vê pressão bem elevada e não tem os pulsos nos pés, né? Você Meu não consegue Deus. palpar por conta do estreitamento da aorta. Então, é uma das causas de hipertensão na criança. Agora, hoje a gente tem se deparado cada dia mais no consultório com crianças hipertensas em decorrência da obesidade, em decorrência da forma inadequada de se alimentar. Então, a gente tem se deparado com esses fatores, colesterol elevado, criança com dor no peito, em decorrência de uma alimentação inadequada, né? Quer dizer, aquela criança que fica com salgadinho na frente da TV, no computador, que não se exercita, tomando refrigerante, não come a comida preparada em casa, aquela comida que a gente diz de panela. Então é importante que a gente oriente os pais, principalmente se os pais forem hipertensos, e já existe uma recomendação de já começar na escola a educar para que elas possam ter um estilo de vida adequado, um estilo de vida saudável, onde ela possa se alimentar de forma saudável e também se exercitar. O exercício é fundamental também para o controle da hipertensão. Quer dizer, não é só o remédio, não é só o comprimido. Tomar o comprimido, resolver o problema. Não, tem que ter alimentação, tem que ter outros fatores, como, por exemplo, o exercício com regularidade. Eu sou uma das pessoas, assim, eu trabalho muito em cima do exercício e até muitas vezes eu me dou como exemplo. Eu digo, eu sou triatleta e você é exemplo faço mesmo, atividade física todos os dias, É entro no atleta mar, mesmo. corro, pedalo. Então tem que fazer isso mesmo para poder a gente ser exemplo. Eu digo que a gente, muitas vezes, o médico é o espelho para o seu paciente, para o seu espelho, para o seu aluno, como os pais são espelhos para os filhos. Então eu gosto muito de, olha, vamos fazer isso. Então muitas vezes eu consigo convencer a pessoa sobre a importância do exercício e da regularidade do exercício. Eu não gosto de academia. Então vai fazer um tênis, vai fazer uma natação ou outra coisa. É interessante, gente, que vocês façam qualquer tipo de atividade física, né? Claro, desde que você goste dessa atividade, né? Mas olha, tem mais uma pergunta aqui da Lília, que é: bom dia, depois do Covid fiquei com pressão alta. O que posso fazer? Nossa, essa Covid é demais. Está sendo muito frequente, Marília. Eu tenho no consultório visto muita gente que passou a ter pressão elevada depois da Covid, né? Então, a Covid é uma doença inflamatória, é uma doença nova, né? É uma doença que a gente está cada dia aprendendo, né? Mas é uma doença que causa uma inflamação sistêmica e muitas vezes essa inflamação ela pode atingir o coração, atinge também os vasos. Então, às vezes a pessoa já tinha uma predisposição e pode ter fatores de risco, por isso eu sempre tenho dito, você tem que combater os fatores de risco. É mais fácil você ter uma boa defesa para uma doença que surja como a Covid, você tendo o teu organismo próximo ou pelo menos bem equilibrado. Então eu sempre digo, olha, combater o colesterol, tratar bem essa pressão. Então, Covid tem levado muita gente ao consultório com problemas, inclusive, de dor no peito, dor pós. Ele fica curado da Covid e alguns meses depois ela se depara com dor no peito ou com a pressão elevada. Então, o que é que a gente faz? Trata essa pressão, tem que tratar e combater os fatores de risco. Tentar investigar se não tem nada por trás daquilo. A Covid é como se ela tivesse sido a gota d'água, né? Como se ela tivesse sido a gota d'água. Claro que ela leva a um mecanismo também de muita inflamação sistêmica e também de coagulação. Aumenta muito a coagulabilidade do sangue. O sangue fica, como a gente diz, o sangue grosso. Então tem essas condições e tem que combater, no caso, os fatores de risco e tratar a pressão, né? Com todas as medidas que a gente já sabe. Com certeza. E o doutor Valério, que mais uma vez está aí, já lançando o próximo livro, né? Exatamente. 2 Inclusive, livros já. Esse livro... Acho que já é o terceiro. Não, já são vários. Já tem outros Nossa. livros, eu acredito que já estão em torno de 10, 11 livros. Os outros livros técnicos, livro de eletrocardiograma, ecocardiograma, risco cirúrgico, que eu escrevi, e também livro de cardiologia para graduação médica e também para o último ano de medicina. O aluno, quando está
tornando Sim. médico, que chama o internato, né? Então a gente eu escrevi esse livro para eles, livros técnicos, junto também a alguns livros que eu escrevi em São Paulo com o pessoal lá do Instituto do Coração. Mas agora o que a gente está fazendo? Entrando um pouco na literatura. Então eu escrevi, mas ainda não lancei fisicamente por conta da pandemia. Foi um livro sobre Amores e Amar, que é um livro de poesias herméticas que eu trouxe para você aqui. Obrigada, doutor. E o outro livro que essa semana, no Dia Mundial do Livro, a gente falou, é esse livro que é um romance, Paredes Brancas, né? Que Deixa é eu uma mostrar esse história, aqui. é um romance que surge no hospital de campanha que se monta na cidade de São Paulo no ano 2005, quando surge um vírus. Deixa eu mostrar Então, para o pessoal que está em casa. E aí, quem quiser adquirir seus livros, pega onde? Livraria do Luiz. É? Olha aí, gente, maravilhoso, né? Super indico e recomendo. Vocês que estão estudando medicina aí, quer ser um futuro cardiologista, né? Pegue todos os livros do Dr. Valério, que ele é fantástico, viu, gente? Obrigada, Dr. Valério, pelo presente, pelos livros. Jéssica também, muito obrigada por sua participação, né? Obrigada, foi ótimo aqui. Se a gente pudesse ficar mais tempo, era ótimo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é bem curtinho. A gente podia ter uns 2 horas de programa, né? Para poder render mais. Mas, enfim, viu, Dr. Valério? Está convidado a voltar novamente junto com a Jéssica, tá bom? Obrigada mesmo, doutor. Olha só, gente, as inscrições aí para